Meus prezados amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, retornamos com todo prazer a uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem esta doutrina que é ciência, filosofia e religião. É o Espiritismo. E para iniciar o nosso programa de hoje, que é o dia 13 de março de 2022, 13, vamos ver aqui, o 13, aliás, hoje é 16, pelo nosso calendário. E iniciamos o programa de hoje falando de um tema, de um assunto que muitas pessoas não entendem porque não aceitam a reencarnação, a volta do espírito em um novo corpo, e perguntam por que duas pessoas nascem no mesmo corpo, duas cabeças em um corpo só. Elas se referem às chifópagas, que são criaturas que são os gêmeos chifópagas, não é? Que nós vamos mostrar umas fotos aqui para o conhecimento de todos, que nós tiramos da internet. Vejamos aqui. São crianças que nascem pegadas, que é questão de retorno dos espíritos que se odeiam. Mostramos mais essa daqui, que extraímos do jornal. Olha aqui, vejamos bem. São inúmeros casos espalhados pelo mundo. Esse nós extraímos aqui do jornal Espírita Allan Kardec. Jornal Espírita Allan Kardec. Esses casos de chifópagas, que o Espiritismo explica pela reencarnação, são espíritos que no passado de suas vidas se odiaram e reencarnaram várias vezes com a permissão de Deus, reencarnaram tentando uma reconciliação. São inimizades de muitos séculos, de 4, 5 mil anos, que esses espíritos não se perdoaram. Aí Deus permite que eles voltem em várias encarnações, como filho e pai, filhas e mães, irmãos, na mesma família, e eles continuaram se odiando. E são aqueles casos de pai que mata filho, filho que mata pai, porque são inimigos, continuam inimigo. Vem para a reconciliação, mas não consegue se reconciliar. Aí, em último caso, os espíritos preparam essas encarnações, que chama-se as chifópagas, ou os chifópagos, que nasce um corpo só para duas cabeças. Como são duas cabeças, são duas almas, dois espíritos reencarnados no mesmo corpo, para aprenderem a se amar, a se respeitarem, aprenderem a ter mais paciência, mais tolerância um com o outro e se reconciliarem. Isso é o que ensina a reencarnação, que traz de volta esses espíritos inimigos uns dos outros. É o que explica esses casos desses gêmeos siameses que se ligam, são duas cabeças, ligados pelas costas, de lado, de trás, mas são dois espíritos que têm duas cabeças, disputando os mesmos órgãos e o mesmo corpo. É o que explica o Espiritismo com base na reencarnação. E nós, depois dessa explicação, lembramos aos nossos companheiros que o Espiritismo faz uma campanha mundial. Todos os centros espíritas
todo o movimento espírita internacional, mundial, uma campanha contra a violência de toda natureza. Paz e não guerra. Paz e não guerra. Isso é a campanha que o Espiritismo faz. E é uma campanha particularmente, notadamente também, contra o suicídio e contra o aborto. Considerando que os suicidas, eles vão se decepcionar, porque no depois da morte eles continuam vivos, porque a base do Espiritismo é a imortalidade. Ninguém morre. Ninguém morre. Somos espíritos habitando esse corpo material. Logo que esse corpo morre, continuaremos vivos, porque a imortalidade é a base do Espiritismo. Logo, aquele que se suicida comete um grande crime contra ele próprio e se decepciona, porque na hora que se mata está vivo. Aí vem um drama de consciência, que é retificar o erro, mas é o tipo da coisa. Não pode retificar mais. Vai para o inferno suicida? Não. Porque Deus é amor, é misericórdia, mas Deus concede outra encarnação para o suicida, ou o suicida de uma forma geral, recomeçar sua vida com as mesmas complicações que ele teve na que se suicidou, para que renove o espírito, porque Deus não bota ninguém no inferno. O amor de Deus aos pecadores é a reencarnação, o retorno, a volta, para se reconciliar com a lei de Deus e recomeçar suas vidas em nova matéria, em novo corpo. Esse é o movimento que o Espiritismo faz pelo mundo inteiro e contra também o aborto, porque o aborto é considerado pelas leis de Deus, é um crime hediondo. Estão implicados e vão ter que responder diante das leis de Deus e diante da própria consciência, os pais e as autoridades médicas que contribuíram para o aborto criminoso. Todos serão responsáveis perante as leis de Deus. Por isso é que o Espiritismo faz essa campanha mundial contra a violência, dizendo paz e vale viver, vamos viver a vida e não praticar o suicídio e nem tampouco praticar o aborto criminoso. Não. A vida está acima de tudo. É o movimento ou a campanha mundial do Espiritismo. E aproveitando também o ensejo, nós consultamos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. É um pequeno comentário a uma passagem do Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 25, 15. E a um deu 5 talentos, é o que Jesus diz na parábola, a parábola dos talentos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade, a sua medida de recepção. É isso que Jesus está ensinando no Evangelho. E diz aqui, então, inicia aqui o Espírito, melhorar para progredir é lei da vida. Por isso é que Deus nos concede um outro corpo, para melhorar e progredir e se elevar para Deus através das sucessivas reencarnações. Sem a reencarnação, nada se explica com a reencarnação que o Espiritismo ensina, mas não criou a reencarnação. É lei de Deus. A reencarnação é lei de Deus, o Espiritismo apenas explica melhor, trazendo que Deus ama os pecadores, ama, não colocando no inferno, pelo erro, pela injustiça, pelo mal que cometeu, pelo pecado, mas trazendo de volta. Este é o amor de Deus pela reencarnação, dando oportunidade a todos os seus filhos. Aí inicia aqui o Espírito Emmanuel, melhorar para progredir, eis a lei da vida, e eis a senha da evolução e do progresso. Continua. Ora, passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida,
Contudo, cada ser que Deus criou lhe recolhe as águas, segundo a medida, o recipiente de que se faz portador. Deus distribui para todos, mas cada um recebe segundo a sua medida, a medida de progresso, de evolução, porque todos não recebem com a mesma igualdade. Deus distribui com igualdade, mas todos não recebem com igualdade, que depende da medida de progresso e de evolução. E continua o Espírito Emmanuel: não ouvides, não esqueças, que os talentos de Deus são iguais para todos. Ninguém recebe um mais nem outro menos, todos recebem iguais, mas recebe de acordo com as suas medidas de recepção, pela evolução de cada ser, compelindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de receber os dons. E continua aqui o Espírito Emmanuel: assim, nunca te percas na lamentação, nas queixas indevidas. Se queixar, se lamentar, nada resolve, porque nós passamos por provas. E diz mais ele: uma hora anulada na queixa, nas lamentações indevidas, é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Diz mais ele: muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia. Ainda plantado na aversão aos outros, nas discórdias sistemáticas, é contra tudo, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade, da preguiça, da má vontade, do egoísmo e da ignorância. Continua ele: ora, a alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão espiritual, fazendo bem, se reformando, mudando, porque Jesus veio ao mundo ensinar uma doutrina de salvação para o homem próprio se salvar, e não ele deu salvação a ninguém, nem Deus salva ninguém. Mandou Jesus ensinar a doutrina do amor e da caridade para cada homem se salvar a si próprio, e não ele trouxe salvação para ninguém. Salvação de mão beijada sem esforço. E o Espírito termina: ora, diz ele aqui, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso espiritual, não te afastes do trabalho que renova, do estudo, da sabedoria que aperfeiçoa, e nem do perdão que ilumina e que te faz o bem, e nem do sacrifício que enobrece a tua alma, e nem da bondade que santifica. E ele encerra, na sua interpretação ao texto do Cristo: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada ser, de cada um. E assim, nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E desta feita é a mensagem do Espírito Emmanuel para reflexão. Melhorar a alma, melhorar para progredir e se tornar um espírito elevado. Muita paz para todos.